Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos temas mais centrais e, vamos ser sinceros, desafiadores da fé cristã, o caminho da cruz. Pois é, não é um conceito fácil, mas é absolutamente fundamental para entender a profundidade do que significa ser um discípulo. Então, vamos começar a explorar essa jornada juntos. E o nosso ponto de partida é essa declaração de Cristo, lá em Mateus. É uma frase assim, direta, sabe? Sem rodeios. Ela já estabelece de cara uma condição radical para seguir ele. O peso dessas palavras é algo que não dá para ignorar, e elas nos convidam para uma reflexão bem profunda. Então a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa hoje é essa. O que essa frase realmente exige da gente? Será que é só uma metáfora para as dificuldades da vida ou é algo muito mais profundo? Vamos ver o que as Escrituras têm a dizer sobre essa jornada. Isso já nos joga direto na nossa primeira sessão. A verdade é que o chamado para seguir Cristo, do jeito que ele é apresentado nos evangelhos, não é um convite para uma vida de conforto e facilidade. Muito pelo contrário, é um chamado inconveniente. A gente precisa entender o contexto da época. A cruz não era um acessório bonito ou um símbolo abstrato. Era um instrumento de execução, sinônimo de dor, de humilhação. Biblicamente, então, carregar a cruz significa uma entrega total, uma renúncia de si mesmo e a disposição de enfrentar o sofrimento por uma causa maior, o amor a Cristo. E essa ideia fica ainda mais explícita aqui, em Lucas. A renúncia que Jesus pede não é parcial. Ele fala sobre tudo quanto tem. Isso vai muito além de bens materiais, né? Toca no controle das nossas vidas, dos nossos planos, do nosso próprio ego. É um chamado à rendição completa. Agora, essa realidade do sofrimento nos leva a uma das questões mais antigas da humanidade. Um verdadeiro paradoxo que desafia a fé de muita gente. Por que pessoas boas, pessoas de fé, parecem enfrentar tanta, mas tanta adversidade? Os Salmos, o livro de Jó, eles estão cheios de cilamento. É aquele dilema que ecoa através dos séculos, sabe? A gente olha ao redor e vê a aparente prosperidade de quem ignora Deus, enquanto aqueles que buscam ser fiéis enfrentam provação atrás de provação. Isso nos faz perguntar, se Deus é bom e soberano, como é que se explica essa aparente injustiça? A teologia cristã responde a isso com o conceito de providência. A ideia central aqui é que Deus não é um mero espectador. Providência é a crença de que Ele está ativamente no controle, tecendo um propósito maior, mesmo através dos fios mais confusos e sombrios da experiência humana, usando até o mal para um bem muito maior. E acho que não existe ilustração melhor disso do que a história de José do Egito. Pensa bem, traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, anos e anos de sofrimento. Mas, no final, ele olha para trás e consegue ver a mão da providência em tudo. Ele reconhece a maldade dos atos humanos, mas afirma com todas as letras que Deus usou tudo aquilo para um bem redentor. E isso nos traz ao ponto central de toda a nossa análise. A cruz de Cristo não é só um evento histórico isolado. Ela é o ponto de virada que redefine todo e qualquer sofrimento humano. É exatamente aqui que o nosso fardo encontra a redenção dele. Aqui a gente consegue ver essa mudança radical de perspectiva. De um lado, a nossa cruz, um fardo de dor, de perda, que parece o fim. Do outro, a cruz de Cristo, substituição, redenção, propósito, um recomeço. A dor dele se torna a nossa redenção, o fim dele, o nosso recomeço. É uma troca fundamental. Teologicamente falando, a cruz é esse ponto de intersecção inacreditável. É onde duas verdades aparentemente opostas se encontram. A santidade de Deus, que exige uma consequência justa para o erro, e o seu amor insondável pela humanidade. Na cruz, a justiça foi perfeitamente cumprida e o amor foi completamente derramado. E essa frase resume o coração do Evangelho, a sua natureza tão pessoal. A ideia é que, naquele momento, Cristo ocupou o lugar que pertencia a cada um de nós. Ele sofreu as consequências das nossas ações para que a gente pudesse receber a liberdade que era dele. Ok, então, se a cruz de Cristo redefine tudo, como isso impacta nosso próprio sofrimento, no dia a dia? É aqui que a gente entra na transformação da dor. O sofrimento não é eliminado, mas ele ganha um novo propósito. O ponto crucial é este. O que causa essa transformação não é uma fórmula mágica para evitar a dor. É uma relação. É um amor profundo por Cristo que muda completamente a forma como o sofrimento é percebido e suportado. É esse amor que dá força e perspectiva. E essa transformação se manifesta de formas bem concretas. A cruz, que antes era um peso esmagador, agora é carregada com a esperança da glória que está por vir. Sofrer por causa da fé deixa de ser motivo de vergonha e passa a ser visto como uma honra.
a dor se torna um solo fértil, um lugar onde a graça de Deus pode agir mais fundo. E um coração que se quebra pode se tornar uma fonte de empatia e compaixão pelos outros. Certo, mas como isso se traduz na prática? As Escrituras nos dão um caminho, 3 passos. Primeiro, uma decisão consciente de seguir, sabendo que o custo pode ser alto. Segundo, uma contemplação constante, diária, do amor revelado na cruz. E terceiro, a perseverança, alimentada pela certeza de que a glória futura supera, e muito, qualquer aflição. E essa última parte é a chave de tudo. A perspectiva cristã não termina na cruz. Ela aponta para a coroa. A glória futura é a esperança que sustenta o crente no meio da aflição do presente. O apóstolo Paulo coloca isso numa perspectiva radical. Ele não diminui os sofrimentos, não diz que são pequenos. Eles os reconhecem. Mas ele os coloca numa balança e declara que, quando comparados à glória que está vindo, eles se tornam insignificantes. E o que é essa glória, afinal? As Escrituras nos dão alguns vislumbres, a promessa de participar da glória do próprio Cristo, de conhecer uma vida livre do pecado, de ver toda a criação restaurada, mas, acima de tudo, a promessa de uma presença contínua com Deus, numa glória que é eterna. E a consequência lógica e poderosa dessa esperança é que ela desarma o nosso maior medo. Se o que vem depois é tão glorioso e tão certo, até mesmo a morte, o inimigo final, perde o seu poder de nos aterrorizar. Portanto, a morte é completamente redefinida. Para quem ama Cristo, ela deixa de ser o fim de tudo e se torna o início da eternidade. Não é uma perda, mas um ganho. Não é uma porta que se fecha, mas um portal para o encontro definitivo com o Senhor. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Se toda essa teologia da cruz nos ensina que o sofrimento, quando a gente percorre ele com fé, leva a uma glória indescritível, como essa verdade pode transformar nossa atitude diante dos desafios de hoje? Fique essa reflexão. Muito obrigado por acompanhar esta análise.